Fala, cinéfilos de plantão, tudo bem com vocês? Eu sou Vitor Polessi e este aqui é o Cine Multiverso. Fala, pessoal. Hoje aqui para mais um episódio do quadro Papo com o Dublador. Gente, hoje eu tô com uma presença ilustríssima, gente. É uma presença assim que eu falar o currículo, né, dele, você vai falar, caraca, olha só quem o Vitor conseguiu aqui para nossa entrevista, né, com o dublador, que é o Cristiano Torreão, né? E ele é a voz do Leonardo DiCaprio. Ele fez diversos trabalhos do Leonardo DiCaprio, né? E ele fez muitos outros papéis. Ele fez o Kraglin do MCU lá dos Guardiões da Galáxia. Ele fez o Morte do Madagascar. Vamos falar sobre esse personagem. Ele fez o Noturno do X-Men Evolution, né? Olha só o currículo que esse cara tem. E hoje eu vou ter o prazer de conversar com o Cristiano Torreão aí. O Leonardo DiCaprio brasileiro vai estar aqui com a gente. Cristiano, gratidão, muito obrigado por você ter aceitado aí para a gente ter essa conversa descontraída, a gente falar sobre um monte de coisa sobre a dublagem. Então, muito obrigado aí, dê suas palavras iniciais aí da nossa entrevista. Pô, Vitor, obrigado por você ter me convidado aqui para o Cine Multiverso. Eu quero cumprimentar todos os espectadores que estão assistindo hoje, que vão assistir amanhã. Enfim, todo mundo que assistir isso aqui, ó, não esqueça de dar o like aí no vídeo do garoto, que o garoto é bom, hein? Conteúdo de primeira. Ô, Vitor, eu vim aqui ver teu conteúdo antes de aceitar o teu convite, porque a gente tem que ver onde é que tá colocando o pezinho, né? Então, quero parabenizar pelo seu trabalho, cara. Seu trabalho é muito legal. A gente valoriza muito os criadores de conteúdo que valorizam a dublagem brasileira, e você é mais um deles. Então, a minha reverência a você também. Muito obrigado pelo convite. E, cara, é isso aí, velho. Eu sou um ator brasileiro tentando sobreviver da minha arte nesse país caótico, né? Eu tô aí vivendo da minha arte durante esses 31 anos, né? Peraí. Não, 32. Eu me formei em 93. 32 anos de carreira, dos quais 32 anos vem em dublagem, fazendo dublagem, né? Fiz muitos trabalhos, desde a VTI, depois Herbert Richards, Cinevídeo, Alcateia, Radioativa Game Sounds, e continuo aí, ativa, torcendo para novos trabalhos e me dedicando cada vez mais à minha arte, tanto na Gente, dublagem quanto no audiovisual, na TV, cinema, né? Estamos aí. lembrando, né, que o Cristiano também tem uma carreira também para além da dublagem, tem trabalhos como ator e tudo, né? Então, é um artista completo, né? É, E olha o currículo dele, né? Herbert Richards, VTI, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas olha só, gente, o currículo, maravilhoso. não, isso aí é só te lembrar. É, eu tento, como ator brasileiro, explorar todas as possibilidades que o ator tem. Então, eu atuo em dublagem, eu atuo em TV, teatro, cinema. Então, assim, rádio também, já fiz rádio teatro. Então, é isso. Dentro de todas as funções do ator, eu procuro pegar um pouquinho ali, outro pouquinho aqui, porque, né, sabe como é que é? Onde pinga, molha. Não é não? Com certeza, com certeza. E tá certíssimo, é ter essa versatilidade aí e pegar tudo mesmo, que nós, artistas, a gente tem mesmo que tá em todas as áreas mesmo, tá em tudo Ah, em todo lugar ao mesmo tempo. e eu sou compositor. Eu tenho um CD Oh! gravado, eu tenho um CD gravado. Além disso, eu componho músicas, eu adoro escrever, adoro compor músicas. Recentemente até fiz 2 músicas em parceria com um cara muito gente boa, que é o filho do Kiko, do Roupa Nova. Um grande abraço, Kikinho. Fiz 2 letras aí para ele, ele me mandou a melodia com a música e tal, e eu, pá, escrevi a letra, ele me ajudou também, andou colaborando, e assim a gente vai vivendo de arte, tentando viver de arte, né, cara? Maravilhoso, maravilhoso. E vamos começar a nossa entrevista, Cristiano, que você já exibiu aí o seu currículo de estúdios que você já passou, né? E aí eu queria Sim. começar, né, da gente pegar um pouco dessa parte mais nostálgica, né? Você contar um pouco como é que foi o seu início de carreira e a Herbert Richards, porque a Herbert Richards ela é um ponto, vamos dizer assim, extremamente importante, né, nos anos 90, no começo dos anos 2000, que é um grande polo da dublagem brasileira, foi a Herbert Richards, né?
E eu queria que você me contasse como é que foi, se você quiser também falar do começo da sua carreira como dublador, e aí falar como é que foi toda essa passagem, né, através da Herbert Richards e outros estúdios também que você pôde trabalhar. Cara, era tudo muito diferente lá atrás. Você vivia uma era do analógico ainda. Então, quando eu comecei a dublar, você estava ali no finzinho do analógico da Umatic e no comecinho do digital, com a tal da DA88, que era uma fita também digital, né? Então, o meu início de carreira foi na VTI, né? Eu tive a honra de trabalhar na VTI. Aliás, em todos os lugares que eu trabalhei, eu considero que foi muito legal, né? Mas na VTI foi onde tudo começou. Aí, como eu cheguei na VTI, foi muito curioso, porque eu tive dois professores de dublagem antes de me tornar um profissional. O primeiro foi o Júlio César, famoso Julião, que fazia o destruidor das Tartarugas Ninja, né? Fazia a voz do Harrison Ford no Indiana Jones, né? A voz clássica. O Julião foi meu primeiro professor, foi o cara que chegou para mim e falou: Olha, você tem registro de ator? Eu falei: Não, eu devia ter 16, 17 anos de idade. Por aí, 16 anos. Tem registro de ator? Eu falei: Cara, não. Já passou dos 16 aí, cara. Tem que ter o registro de ator para poder dublar. Você leva jeito. Porra, eu fiquei com aquilo na cabeça, terminei o curso dele e virei pro meu pai e falei: Pai, ó, para eu trabalhar, ele falou que eu levo jeito para dublagem, mas para eu trabalhar eu preciso do registro, preciso fazer teatro e tal. Tem certeza e tal? Cara, eu quero dublar, pô. Eu aprendi a dublar, eu sei fazer isso. Aí meu pai topou ali, me pagou o curso da Faculdade da Cidade em Ipanema, que era um curso de teatro, formação técnica, né? Eu fiz esse curso, levou 2 anos, e em 93 eu me formei e já procurei a galera. Só que um pouquinho antes de eu me formar, teve um curso de dublagem na Faculdade da Cidade à noite. E quem dava aula nesse curso era o José Santana, grande Nossa, dublador, né? A famosa voz incrível. como é que é? Dos Super Amigos, né? É aquela Sim, voz que dizia Starscream. assim: é, enquanto isso na sala de justiça, os Super Amigos. Essa voz, esse cara, foi meu segundo professor de dublagem. E, porra, apostou em mim, gostou do meu trabalho, falou que eu tinha jeito. E logo assim que acabou, que eu não me formei, peguei registro, fui na VTI procurar o Julião, meu primeiro professor. E adivinha quem eu encontrei chegando na porta para assumir também a direção na VTI? O meu segundo professor, os dois professores, diretores da VTI. Eu Que estava ali legal. fresquinho, eu entrei para fazer um teste, passei e ali começou ali. 93, 94. Quando foi em 95, final de 94, era assim: você passava por um tempo na VTI e tal. No final de 94, a Herbert Richards me chamou para dublar a primeira vez. Você começa a ser conhecido, né? Aí Uhum. eu fui umas 2 vezes como eventual dublar na Herbert. A Helena me recebeu muito, muito, muito bem lá, a Helena. E a Maria Helena também trabalhava lá. Eram duas pessoas fofas, queridas. Aí me receberam lá como eventual umas 2, 3 vezes. Logo depois eu fui chamado para ser contratado. Aí o doutor Vitor Berbara lá acabou me demitindo, porque ele ficava com ciúme quando você ia dublar na Herbert. Aí Uhum. acabei me Sei. desligando da VTI, porque ele achou que começou aqui, já está dublando na Herbert agora. Ele tinha um pouco ciúme, né, cara? Sim. Enfim. Aí eu fiquei na Herbert lá há mó tempão, né? 95 a 2001. 2001? 2001. Voltei em 2002 como eventual e acabei sendo contratado de novo. Mas por que eu me desliguei? Porque eu tomei a oportunidade de virar diretor na Cinevídeo. Eu queria a direção. Por quê? Na minha carreira da Herbert, eu comecei como ator e tal, dublador e tal, e aí, de repente, informatizaram o departamento de dublagem e o Paulo Vignolo assumiu a supervisão de elenco, porque ele informatizou lá o departamento, então tinha que ter alguém para cuidar do sistema, fazer com que a coisa andasse, com que os dubladores fossem escalados, né? E que controlasse esse elenco. E o Paulo Vignolo ficou um tempo e acabou sendo chamado para dirigir na VTI, uma coisa assim. Aí ele saiu da Herbert, me indicou, eu fui para o lugar dele. Aí fiquei como supervisor de elenco ali 1 ano e meio, né? E pintou de eu dirigir na Cinevídeo, eu saí
e fui para a Cinevídeo. Depois eu fui recontratado, porque a Herbert não ligava se você era diretor em outra casa e dublava lá também. Então, fui recontratado, então fiquei dublando ali na Cinevídeo, na Herbert, e logo depois a VTI me recontratou. Teve uma época que eu estava dublando em 3 empresas como contratado, cara. Então, Uau, que legal. era maravilhoso, porque você tinha um piso lá de 10 horas para cada empresa. Eu cumpria as 10 horas tranquilo, mas era um salário garantido, né? Se houvesse algum problema no mercado, eu tinha aquele salário garantido lá. Hoje em dia isso não existe. Não existe mais, né? Virou tudo prestador de serviço, nota fiscal, viramos empresa, né? A minha história se resumiu a isso. Aí passei a ser diretor da Cinevídeo, fiquei até 2009, 2011, né? Até 2011 ali dirigindo. Aí depois saí de lá porque fiquei sozinho para cuidar das minhas 2 filhas com 9 e 10 anos, não dava mais para dobrar. Sim. Ficou complicado, né? Acabei indo para Alcateia, aí, pô, a Alcateia tinha mais uma questão de conseguir conciliar os horários de cuidar das crianças e tal. E comecei a dirigir game na Alcateia, sacou? E ali eu comecei a descobrir o mercado da direção de jogos e tal, me especializar nisso. Cheguei a dirigir algumas produções audiovisuais, e aí, quando eu terminei de dirigir meu segundo game na Alcateia, eu montei meu próprio estúdio. Por quê? Eu tinha Uhum. dificuldade de conciliar meus horários com a criação das minhas filhas. Eu precisava trabalhar de casa de alguma forma. Aí eu Sim, falei, pô, vou criar um estúdio profissional e vou oferecer para agregar nas empresas que estão aí no mercado, né? Pô, você vai ter um estúdio fora da tua estrutura, mas, pô, com o mesmo tratamento, estúdio de qualidade e tal. Porra, essa ideia não colou muito, sacou? Os caras me viram mais como um concorrente e tal. sim, Essa ideia nunca colou, apesar de ser meu objetivo principal, né? Eu queria sim. poder trabalhar de casa, recebendo os atores. Tanto que eu, na estrutura, coloquei banheiro feminino, masculino, uma antessala confortável, né? Você planejou tudo, né? Mas enfim, não deu muito certo, me viram como concorrente, até hoje me veem como concorrente, é meio estranho isso, né? Por mais que eu diga que eu não capto trabalhos, né? Não sou um captador de trabalhos, alguns trabalhos acabam pintando aqui porque as próprias empresas nem atendem esse tipo de clientes, são clientes corporativos, que vêm Uhum. com trabalhos Sim, muito pequenos, né? Mas isso é uma vez na vida, outra no ano, um ano seguinte, uma vez por ano, sei lá, né? sim. Eu dei muita sorte, cara, porque pintou uma empresa espanhola de localização de jogos que estava procurando uma sede no Brasil, porque estava com um cliente muito grande e estavam procurando uma sede no Brasil para poder localizar o game dos caras no Brasil, né, numa sede deles. E essa mulher chegou a mim no LinkedIn, me procurou, eu fiz uma entrevista com ela, acabei sendo sede desse estúdio no Brasil, pô, com um acordo muito legal, sacou? Aí Uhum. eles contrataram um diretor aqui no Brasil também, com um salário que ele acertou com eles, eu não sei, porque era a negociação deles. E aí a gente trabalhou durante um ano, e esse um ano a gente fez um projeto maravilhoso, né, que foi o Overwatch. Né? Olha, Overwatch foi dublado no meu estúdio, que foi o primeiro que assim maneiro. grande título, né, que a gente conseguiu realizar. Foi muito bom mesmo, né? Aí, cara, porra, ali eu falei, cara, eu quero dirigir games e tal. E conheci um cara fantástico que foi assim um divisor de águas na minha vida, porque além de ser um cara fantástico, é um ótimo empresário cara, difícil conhecer. Eu não quero cometer injustiça com nenhum outro empresário, mas esse cara sempre me respeitou e eu tiro o chapéu para ele como empresário, que é o Marcelo Figueiredo, da Radioativa Produtora, a Radioativa Game Sound, que é para onde até hoje quando eles precisam de estúdio no Rio, o meu estúdio é o estúdio, eu alugo para eles e eu dirijo já dirigi vários projetos de games para eles, entendeu? Colocando projetos como Diablo 2, né? O Diablo 4, recentemente fez sucesso, ganhou inclusive o prêmio do melhor jogo dublado, lá do Flow, Uhum. né? Que legal. Então é isso, a minha história na dublagem é essa. Eu comecei
lá em 94 e tô 93, né? 93 e tô aí até 2025 presente e a postos para qualquer trabalho. Que maravilha, Cristiano. Que legal poder ouvir, né, essa história, né? Porque a gente vai imaginando, né, a vivência, né, todo o processo de luta, né, que a pessoa passa, né, as fases, né? Então, isso é maravilhoso. E aí eu vou aproveitar e juntar com a segunda pergunta, que você já mencionou o nome de alguns dubladores, né, os seus professores. E aí eu queria saber de você, né? Pode falar dubladores que já faleceram, como dubladores que, né, ainda estão ainda aqui em atividade, mas que marcaram, né, você como colegas de trabalho, como professores, né? Agora é o momento da gente falar daqueles grandes dubladores, né? Lembrar também da memória e para você aí dizer quais foram os dubladores que te inspiraram aí na sua trajetória aí no mundo da dublagem. Cara, assim, mano, pô, sem dúvida eu não posso deixar de citar o Júlio César, que foi o cara que bateu nas minhas costas e falou a frase que eu talvez precisasse ouvir naquele momento: garoto, vai fazer teatro que você leva jeito. Uma frase simples que me fez acreditar, né? Primeiro a gente tem que acreditar, né, cara? Se você não acredita em você mesmo, já era. Cara, tem tanta gente talentosa que eu conheci, brother. Eu queria, na verdade, ser um bom vivan igual o Paulo Flores, né? Um bom Nossa, Paulo vivan, um Flores. cara simpático. Eu queria ser esse cara. Não sou, às vezes eu sou ranzinza. Mas é porque a vida, né? A vida coloca umas pedrinhas no nosso caminho e a gente Sim. tem que, às vezes, tem que aturar certas coisas, né, Bruce? Mas eu sou meio pavio curto, né? Eu sou meio mal-humorado. Eu Uhum. confesso, confesso. Queria ter sido igual o Paulo Flores ao longo da minha carreira. Mas inspirador, cara, eu lembro que, porra, me inspirei com tanta gente boa. Vamos lá. O Newton da Mata, velho. A naturalidade que aquele ser humano falava no microfone, colocava o tom de voz, um texto jogadinho fora, aquela coisa cantadinha. Senhora Tupista, aquela coisa de comentar como se estivesse falando bem, sabe? Sim. A minha busca na dublagem é isso. É inspirado nesse cara. Percebe? Eu tenho também um cara que pô, me falou uma coisa muito importante. Se hoje eu me expresso de maneira mais precisa, de maneira até mais eloquente, usando as palavras certas, com todos os S's e R's no lugar, eu sei muitas gírias, apesar de eu estar num papo super informal aqui, né? Não tem nada de formal nisso. Antigamente eu era muito mais, é, como é que se diz? Eu usava muito mais gírias, por exemplo, para me expressar. Uhum, sim. E isso, pô, cara, quando você vai ficando mais velho, você vai amadurecendo. Se você não muda o teu vocabulário, você leva para o seu trabalho. Se você não se preocupa com a sua dicção no dia a dia, você acaba levando para o seu trabalho problemas de dicção, cara. Você não exercita diariamente no seu modo natural de ser. Né? O que a gente busca quando dubla? A gente está lá vendo um cara que já interpretou um texto no tempo dramático dele e num tom que ele imprimiu ali um tom. Fala. Uhum, sim. Para encontrar aquela naturalidade, brother, eu tenho que estar completamente com o meu campo de percepção aberto, né? Para chegar naquele tom de voz ali e fazer aquela coisa com naturalidade. Sim. Mas, porra, para eu acertar a minha dicção, falar todos os S's e R's sem ficar uma coisa muito impostada, eu tenho que, no meu dia a dia, exercitar. E esse cara que eu vou citar agora foi fundamental para que eu mudasse o meu pensamento e me preocupasse antes de falar, que é o Zé Santana, meu segundo professor. E é um cara que se expressa maravilhosamente bem, um cara que já foi locutor da BBC, né? Zé, beijo, cara. Você sabe que você mora no meu coração e eu nunca esqueci esse seu conselho. Portanto, se eu estou aqui nesse webcast, podcast, videocast do meu amigo Vitor Polesse, se eu estou aqui me expressando bem para todos os web espectadores, é porque em algum momento um cara igual a você chegou para mim e foi extremamente generoso e me deu um conselho que mudou a minha vida, de certa forma.
Que legal, é tão incrível, Cristiano, ouvir essas histórias. Quem é fã, né? Porque o José Santana, eu não tenho que dizer, ele é um ícone da nossa, ele é um cavalheiro da nossa dublagem. Tem as damas da nossa dublagem e tem os cavalheiros, e ele é um desses Gentleman, cavalheiros. gentleman, gentleman. Exatamente, exatamente. Quero poder trazer ele aqui no futuro, quem sabe aí. Porra, É, torço para que sim. Oba! Então já temos aí uma torcida. Vamos lá, vamos ver se o futuro permite. E agora, Cristiano, agora eu quero pegar num ponto, né, mais técnico, que é o seguinte, né? A dublagem, a gente sabe que ela tem várias camadas, né? Ela tem várias coisas, né? Você tem a questão da sincronia, você tem a questão da atenção, a questão das inflexões, a questão de você ler aquele personagem que você está olhando e tentar entrar no tom dele, ou às vezes você ir para uma outra vibe que você acha que vai ficar melhor para aquele personagem, né? E aí eu te pergunto, o que para você é o mais difícil na dublagem? Pode ser tecnicamente ou como dificuldade como um ator quando você pega um personagem para você interpretar. O que para você é mais difícil quando você está dublando? Então, cara, você falou, são vários detalhes que fazem com que você tenha referências para você encontrar a forma para se expressar daquela mesma maneira, naquele mesmo tom, naquele mesmo tempo dramático. Pegou a visão? Sim. Tem. Isso tudo. Quando você me perguntar, o que é mais de tudo é difícil. A começar pelo fato de não ser você. Quer ver uma curiosidade? Que nem todo ator sabe disso, ou pelo menos se sabe, tem medo. Se não souber a técnica, tem medo, tá? Uhum. Todo contrato de audiovisual que você, como ator, assina para fazer propaganda, cinema, TV, tem uma cláusula que diz: caso haja algum problema no áudio, você vai ter que ir lá em estúdio se dublar. Sabia disso? Olha só, hein? Tem isso nos contratos. Mas a maioria dos atores ignora isso. E a maioria dos atores não tem acesso a um curso de dublagem para aprender a técnica. Porque tem que Uhum. aprender a técnica, senão trava na hora. Nós temos umas Sim. curiosidades, por exemplo, filmes dos anos 70, 60, 70, eles eram gravados com som direto horrível e depois eles iam para estúdio para dublarem. Os Uhum. atores que filmavam os filmes na Cinédia, nos anos 60, 70, enfim, que faziam aquelas pornochanchadas, aquilo tudo era dublado, velho. Depois de filmado, montavam e depois dublavam. E existem vários casos de atores que não conseguiam se dublar, então chamavam dubladores profissionais. Então, vira e mexe, você assiste um filme daquela época, você escuta uma voz de um dublador profissional e você percebe que não é a voz do ator original. Olha, Curioso, né? interessante. Por Muito quê? interessante. Cara, é muito difícil dublar. Então vamos lá, a começar pelo fato de você estar dublando outra pessoa, né? Então você tem uma pessoa que tem uma respiração própria, que divide o Uhum. texto de uma maneira particular dela, que estabelece o ritmo que ela estabeleceu quando ela ensaiou lá por dias para fazer aquela cena. Então tem todo um universo de preparação para aquilo ser executado daquela forma e a câmera captando, certo? Então o Sim. que nós dubladores precisamos fazer? Nós atores precisamos fazer? Observar tudo. Primeiro que dublagem, eu já vou dizer para vocês, é imagem. Dublagem é imagem, não é som. Pegou a visão? Uhum. Sim. Se você enxerga que dublagem é imagem, o que é o principal? É a imagem. Você tem um Uhum. texto? Tem o texto. Mas, às vezes, uma tradução muito dura engessa esse texto e você, para falar de forma natural, você precisa modificar, é, fazer algumas coisas para que aquilo soe de forma natural, sacou? E aí você mexe no texto e tal. Mas o difícil, meu amiguinho, é você conseguir observar tudo e pegar todos os detalhes, onde ele fez a pausa no texto,
Para isso, você precisa ter tempo, você precisa ter experiência e ter uma capacidade de concentração muito grande. Que a gente tem que dar a mesma emoção do ator que está na tela, no mesmo tom, não pode ser fora de tom. Se o cara Sim. grita, você não pode fingir que está gritando. Tem uma cena, a cena do jantar dublado do filme Django. Se você está curioso aí, você está assistindo aqui esse videocast, podcast, webcast do Vitor aí, o Cine Multiverso, você está aqui ligado? Pesquisa depois cena do jantar dublado, Django, Leonardo DiCaprio. Cara, você tem que gritar de verdade, velho. Cara, o ator que tá na tela, ele gritou, meu irmão. O cara, você vê a veia do cara aqui estufada. Se você não se entrega a esse ponto, fica fake. Ao mesmo tempo, se você for demais, fica fake. Você não pode ser demais, você não pode ser de menos. Você tem que ser exatamente no tom. Senão, amiguinho, o público que está assistindo percebe que está dublado. E a melhor coisa para o ator que trabalha com dublagem é quando assistem o trabalho dele e não percebem que está dublado. Assistem, sabe? E é por isso Sim. que eu digo para você que o mais difícil é encontrar a naturalidade da fala. Isso é a prática, isso é desprender da leitura para a naturalidade, para jogar o texto fora. Falar como se estivesse conversando aqui, ó, num tom televisivo. Outra coisa, Uhum. muitos atores saem do curso de formação teatral para dublagem e, cara, vem no tom teatral, aquele tom que você declama para a última fila o texto. Então, cara, tem que lembrar que você tem um microfone aqui. Você tem que. É tudo pequenininho, é que nem Sim. TV. Você não pode usar um olhão na TV. Porra, uma expressão. Tomou um susto. Fica caricato, fica, né? Fica falso. Fica fake, porque a câmera ela te engole, né, mano? Sim. Ela te desnuda. Então, assim como a câmera desnuda o teu olhar na TV, se você sai de tom, o volume de voz te tira a naturalidade. Então, cara, é, Sim. é muito difícil dublar, cara. É Por isso, difícil. eu quero dizer que eu tenho uma mentoria exclusiva para qualquer lugar do Brasil para atores que queiram aprender até mesmo a se dublar. Porque, como eu falei, todo ator profissional nesse país tem que alguma vez conhecer a técnica da dublagem. Mas isso aqui é o seguinte, e não desmerecendo os outros cursos. Eu tenho vários cursos bons aí, cara. Mas o meu é uma mentoria individual. É diferente. Entende, Vitor? Eu vou pegar o Sim. ator, vou pegar a atriz, ou presencialmente aqui no Rio de Janeiro, ou remotamente, e eu vou trabalhar com ele tudo que ele precisa para ele aprender a técnica de até mesmo se dublar. E o foco é aprender a se dublar. Você tem que aprender isso. Você tem que aprender Sim. como se colocar para o microfone, para reproduzir exatamente o que você fez, no mesmo tempo dramático que você fez e no mesmo tom. Pegou a visão? Peguei, Então, peguei. essa minha mentoria, Vitor, ela pega o aluno pela mão e guia. E guia para ele que ele conheça a técnica. Não é uma mentoria para o cara sair dublando em tudo quanto é filme. Não é para isso. Tanto que é uma mentoria curta. A mentoria para os dubladores, para quem quer se tornar um dublador, ela demora mais tempo. Já é um trabalho de 30 horas de mentoria, é um trabalho Sim. muito mais elaborado. Essa mentoria é uma mentoria mais curta, cara, mas que vale muito a pena, mano. E eu recomendo para todos os atores do Brasil, cara. É isso aí, ó. Jabá feito. Aí depois a gente vai coloca nos comentários aí, né? Mais detalhes aí da mentoria, caso você que esteja nos assistindo queira, né? É só mandar lá um e-mail lá no contato@cristianotorreão.com.br que a Viviane vai ter o prazer de responder você, te dando todos os detalhes. Você que é ator, atriz, você quer tomar conhecimento dessa técnica que é necessária, é uma ferramenta indispensável para você que, por exemplo, faz audiovisual. Aí, imagina, você está gravando uma cena de ação e tal, você deu o teu texto com aquela verdade e tal, aí te ligam, pô, fulano, você vai ter que redublar toda a tua cena porque o áudio deu problema. Ah, você desliga o telefone e fala, eu nunca dublei. Cara, você vai ficar desesperado. Então, essa mentoria rapidinha comigo, cara, é fundamental para você evoluir. Vai por mim.
Muito legal, muito legal. Então, na descrição vai estar todos esses, o contato do Cristiano para quem tiver interesse aí ir atrás. E isso acontece muito em Hollywood, né, Cristiano? Quantos diálogos Sim, são regravados, né? Acontece, na muito. verdade, é o que mais acontece em Hollywood. Um É a exemplo, o maioria, a Craven. maioria. Craven o Caçador foi um filme que teve um problema disso aí, né? Eu assisti o filme legendado e dava para ver que eles insertavam, né, os áudios, não E o combinava, então, curioso é que dublagem para os americanos é uma coisa muito normal, velho. sim. Dublar os filmes que eles gravam, né? Atuam, né? Mas, porra, dublar produtos de outros países é uma coisa nova para os americanos. E se tornou preferência nacional. Eles preferem assistir produções de outros países dubladas em inglês, você acredita nisso? Igual o Olha só, brasileiro prefere dublar em português, cara. olha só. Agora, Cristiano, eu vou pegar duas perguntas em uma, porque elas são perguntas mais pessoais, de preferência, assim, né? Mas eu perguntei. Fica tranquilo. Que é o seguinte, né? Muitos dubladores têm aquela questão, né? Putz, eu queria poder dublar certo personagem ou certo ator e ainda não tive essa oportunidade. Tem dubladores até que não tem isso, né? Agradecem com o que é dado, né? E a segunda pergunta seria: o que você mais gosta de dublar? É game, é desenho, é filme, é anime? Qual que é o gênero? Ou você gosta de todos os gêneros e tudo? Você tem alguma preferência nesses dois pontos? Bom, respondendo a tua primeira pergunta, se eu gostaria de. Cara, eu gostaria de continuar dublando o Leonardo DiCaprio até ficar velhinho junto com ele, entende? Eu acho isso legal. Mas eu preciso dizer para todo o público que todo filme que vem do Leonardo DiCaprio, porra, o cliente pede teste. Então, toda vez eu vou lá fazer teste, entende? Isto não depende de mim, mas eu ficaria muito honrado se pudesse ter essa oportunidade de ficar até o final da minha vida, enquanto ele estiver fazendo filme, dublando junto com ele lá, fazendo os filmes dele, porque eu adoro ele como pessoa e como profissional. Puta do ator, velho. Como pessoa, não preciso nem dizer, né? É um cara que preserva a natureza e investe grana dele para fazer diferença no mundo. Então, por esse motivo, é, eu sonho com isso, sonho em ficar velhinho junto com ele, dublando ele, né? Agora, o que eu prefiro dublar? Cara, eu sou apaixonado, eu tô doente, porque eu quase não tô dublando, tá ligado? A verdade é essa. Tô dublando muito pouco, tanto que você vê lançamentos, mais lançamentos, eu quase não tô dublando, velho. Esqueceram de mim, entendeu? Como eu dirijo games há alguns anos já, eles devem estar pensando que eu estou trabalhando pra caramba e tal, mas eu tô aí na pista para negócio. Pode me escalar que eu vou, entendeu? A galera às vezes pensa que o diretor está ocupado e tal, parará. Mas eu tô com saudade de voltar a dublar aí mais, dublar alguma série que pintar, sacou? E é isso, mano. Eu gosto de dublar tudo, velho. Eu gosto de dublar tudo, desde o desenho animado. Obviamente que o game ele é um desafio, né, cara? O game ele impõe um desafio porque quando a dublagem é imagem, o game é imaginação. Uhum, sim. Às vezes você tem uma referência do inglês, porra, interessante, que dá para seguir a linha, né? Mas às vezes não, às vezes uma voz de Google, uma voz daquela da Alexa, de vez em quando vem, eu quero tomar café. Aí tu tem que imaginar o teu personagem falando, eu quero tomar café. Então imagina um Junkrat da vida, né? Eu quero tomar café! Entendeu? Se tiver uma referência, aí você vai no personagem, lembra e faz, né? Doido pra ver a cara da rainha quando ela vira exatamente quem enganou ela. Então, assim, é desafiante, mas não tem nada a ver com a dublagem de filme e desenho. A dublagem de game é outra técnica, eu costumo dizer, é a técnica da imaginação. Você tem que se divertir fazendo game. O game ele te leva para a infância, né? Eu me divirto muito, tanto dirigindo o game quanto dublando. Então, eu prefiro dublar tudo, Maravilhoso. cara. Eu quero dublar tudo. É isso.
E como diz, né, o Pantera Negra lá no Guerra Infinita, dê trabalho aí, Chomel. O Cristiano está querendo, então deem trabalho, né? Deem Ele fala trabalho. isso? Ele fala, quem Não, dubla? ele fala, ele fala, deixa homem um escudo, mas eu tô adaptando a frase. Peguei a visão. Eu tô fazendo uma adaptação da frase. Mas é isso, gente. O dublador, né? Claro que alguns têm suas preferências e tudo, né? Mas dublar tudo é muito gostoso. Eu fiz 3 cursos de dublagem, assim, eu tenho DRT, sou ator formado. Ah, é, Vitor? Sou. Porra, Sim, que legal. Tua voz é legal, cara. Você tem uma voz diferente. Você é bom ator? Sim. Eu tô nessa luta aí para recentemente me formei em produção multimídia, agora tô com mais uma nova formação aí e tô aí para negócio, né? Já tô trabalhando também, enfim, né? A vida tá caminhando, né? Mas eu, né, tenho ainda um sonho de conseguir ainda trabalho na área de dublagem. Mas enquanto isso, eu vou aí entrevistando grandes nomes da dublagem brasileira. E o Cristiano falou, agora a gente vai falar um pouquinho dos trabalhos do Cristiano. E eu tenho que começar a falar dele, né, Cristiano? Não tem como a gente fugir e não começar falando do Leonardo DiCaprio, né? Que você dublou a grande maioria dos filmes dele. Depois eu vou perguntar, né, como foi o primeiro trabalho, né? Mas eu vou pegar 3 trabalhos seus que me marcaram muito, que você fez do Leonardo DiCaprio. O primeiro você já mencionou, que é o Django Livre, que eu adoro esse filme. Eu acho esse um dos melhores trabalhos da carreira do Leonardo DiCaprio. Ele aparece, o momento que ele aparece, ele marca o filme inteiro, quando ele tá em cena, sabe? Então, cara, eu maravilhoso. sou suspeito. Eu saí daquele filme muito mal, sabe? Eu saí da dublagem daquele filme muito mal. Eu imagino. Mal. Porque é um personagem denso. Sim. Eu tive que falar coisas horríveis, né? Cena já está dublado. Pois é, maravilhoso aquela cena. Se as pessoas pesquisarem e depois assistirem, vão ver as coisas horríveis que eu fui obrigado a verbalizar, né? Como ator, a gente tem que se entregar aquilo e tem que falar com a verdade, né? Imagina, você não pode falar aquilo como se você não acreditasse naquilo, não. Você tem que agir como aquele filho da puta que é aquele personagem filho da puta ali, meu irmão. Você tem que perder a vergonha e verbalizar coisas horríveis. Então, a energia que você acaba... Eu saí dali, mano. Eu falei, preciso dar uma relaxada, tomar um banho de sal grosso, porque a energia era pesada. É intenso, né? Tratem de botar as mãos em cima da mesa! Se vocês tirarem as mãos de cima desse tampo de tartaruga, o Buck vai descarregar a espingarda em vocês dois! E aí, né, não satisfeito, aí você fez depois O Lobo de Wall Street, que para mim é um filme espetacular. Para mim, o DiCaprio deveria ter levado o Oscar por aquele papel, porque é o melhor papel da carreira dele, né, na minha visão. É incrível. A sua dublagem é fantástica. É fantástica, assim, sabe? Cara, foi o trabalho mais difícil da minha vida. Eu imagino. Comenta um pouquinho e depois eu vou pro próximo. Cara, então, mano, porra, como eu falei, se não fosse, por exemplo, um José Santana da vida que dissesse lá atrás que para eu me expressar bem eu precisava cortar os maneirismos das minhas falas, porra, porque com certeza isso me preparou para chegar e falar de uma forma tão eloquente quanto um vendedor que está tentando convencer você a vender alguma coisa para você. Então, esse personagem articulado, vendedor, persuasivo, né? Ele precisa ter verdade nisso, precisa estar, né? O senhor não vai querer uma ação, Tostão? Ela vai valer $10 mil. Se você não for convincente, se não for natural nisso, você perde o personagem, sacou? Se entrar numa de ler o texto, não... Cara, joga isso aqui pro natural, olha só. Se não fizer inflexão, se não pegar a respiração, as micropausas e tal, você perde o personagem. Por isso que eu digo que foi um dos trabalhos mais difíceis e desafiadores da minha carreira. Certo, mas se consegue fazer eles ganharem também, é vantajoso para todo mundo, correto? Direção de Pádua Moreira. Grande Pádua Moreira. Olha, o Pádua Moreira, o que falam que ele é um diretor de dublagem brilhante. Gosto muito do Pádua Moreira. Nosso eterno Zazu aí, Darth Vader. Lotso, aquele ursinho do Toy Story 3.
né? Aquela voz sinistra. E Exatamente. aí, cara? Maravilhoso. E mais recentemente, né, você fez outro filme, né, olha só, Tarantino, o DiCaprio, ele pega só diretor lá em cima, né? É Tarantino, Scorsese, e aí ele fez, né, recentemente, O Ele Assassino da Lua das Flores, né, que é outro filme é também que eu vi no cinema, outro filme denso. fantástico. Outro filme denso. Como foi Porra, para você? foi desafiador, cara, porque eles falam lá na língua indígena. A princípio disseram que iriam pegar do original, né? Mas aí no estúdio, pô, cara, ia ficar estranho, velho. Uhum. E eu fui uma das pessoas que lá no estúdio cheguei para o Rodrigão, que dirigiu, falei, pô, Rodrigão, vamos fazer isso, sugere isso, cara. Aí o Rodrigão também tinha pensado nisso, tá, tudo original e tal. Pô, acabou que na hora de gravar, não, vamos. Aí teve um dia que foi só para gravar a língua dos índios lá, cara. Porra, tentando pegar os fonemas e fazer aquilo com verdade, cara. Pô, a Gabriela Bicalho, o que é a Gabriela Bicalho na personagem, na minha esposa, né, cara, lá no filme? Gabriela Bicalho, tem que trazer a Gabriela Bicalho aqui. A Gabriela Bicalho é foda, velho. Pegou o tom da indígena, né, da mulher lá. Que naturalidade, sabe, velho? Sim. E também fez as falas dela, né? Foi um trabalho muito minucioso proporcionado pelo Rodrigo, né, como diretor, e eu me senti muito honrado de fazer. Cara, eu fiz teste, eu tava na Flórida, velho. Olha, que legal. Eu tava com Covid, velho. Eu podia muito ter perdido o teste. Rapaz, olha. Eu estava com Covid no dia que eu fiz o teste. O que é para ser, para ser. E aí, Cara, eu peço esse muito a trabalho Deus, maravilhoso. foi aquilo que eu te falei, eu peço muito a Deus que respeitem a história, que respeitem a identificação do público, né? Isso passa muito mais. Não é vaidade, brother. É porque o público já reclamou outras vezes. Saíram alguns trailers contra a Voz e tal, e o público mesmo. Ué, cadê a Voz? Cadê a Voz do Torreão e tal? Já é natural o público reclamar quando trocam, né? Já aconteceu umas 2 vezes e tal. E, pô, graças a Deus eu consegui, mas eu não estou fazendo nenhuma exigência, mas, pô, tomara que role. Né? Sabia que a cor da sua pele é muito bonita? Que cor é essa aí? Mas vou te falar, Cristiano, o fã é barulhento. O fã quer coisa de qualidade. Ele respeita muito o trabalho dos dubladores. E se ele vê uma coisa que tá, né? Ele quer a voz de volta, né? Eu lembro que no Pânico 5, eles lançaram o trailer com todas as vozes mudadas. A galera reclamou. Eles trouxeram todos os outros dubladores, tipo a Marisa Leal, a Andrea Morucci, que faziam as vozes, e eles pegaram os dubladores, né? Então, o fã ele tem um papel muito importante nisso, Que né? bom, cara. De fazer isso, né? Que bom, cara. Que bom. E isso Mas foram incrível. 3 trabalhos maravilhosos, cara. O Django, o Lobo de Wall Street e o Assassino da Luz de Flores, pô, 3 trabalhos fantásticos. Maravilhoso. Teve Era Uma Vez em Hollywood nesse meio também, né, cara? Sim, Filmaço verdade. Tarantino, Outro né, filme. Cara? O Tarantino de novo, né? Que tem aquele meme, né? Que virou meme lá do DiCaprio apontando, né? Aquilo lá também virou meme direto. Mas antes da gente ir pro... aquele que ele fala... aquele ali. É muito legal. Rick Dalton, muito prazer, senhor Schwartz. Vem aqui pedir um chucrute frito! Mas antes de a gente ir para outros personagens, só para a gente encerrar aqui a parte do DiCaprio, eu queria saber, né, qual foi o primeiro filme do DiCaprio que você pegou e como foi, né? Você fez teste para pegar o primeiro papel, o primeiro personagem do DiCaprio? Como é que foi esse primeiro contato com o DiCaprio? O primeiro filme que eu fiz do DiCaprio foi escalado pelo Hércules Franco numa empresa chamada Dublemix, né, que ficava ali na usina, próximo a Herbert Richards. E foi tipo assim, cara, tinha rolado uma greve dos dubladores. Uma paralisação que ficou, acho que uns 4 meses parado, todos os filmes, tudo parado. Sim. E estava rolando uma assembleia no Teatro Dulcina,
no Leme, ali no Leme, ali, a Teatro Dulcina, Dulcina no Leme. Estava rolando uma assembleia em algum teatro. E acabou a assembleia. Aí o diretor chegou para mim e falou: pô, tu pode fazer um horário, pode fazer 4 horas comigo amanhã e 4 horas comigo depois da manhã? Aí eu, pô, posso, cara. E me passou o horário. Aí eu fui no dia seguinte. Por que eu estou contando isso tudo? Porque eu cheguei lá, começou o filme, dublei o filme, não sabia quem era Leonardo DiCaprio, não conhecia Leonardo DiCaprio, primeira vez. Uhum. Quando terminou o filme, o diretor, o Hércules Franco, chegou e falou para mim: ó, cara, anota o nome desse cara aí, porque outras pessoas já dublaram ele. Mas ele era do Danton. O Danton parou de dublar, então ele está meio solto aí. O Manolo dublou um filme, o fulano de tal dublou outro, Uhum. Peterson dublou outro, Manolo dublou outro. Acho que o Peterson tinha dublado o Diário de um Adolescente e o Manolo tinha dublado o Romeu e Julieta. Uhum. Sim. Mas ele tá aí, não é de ninguém. Aí eu falei assim: ah, é? Tá. Porra, mas eu não conhecia ele, não. Foi assim que aconteceu. Beleza. Aí, cara, porra, ficou bom. Ficou maneiro, né? Quando foi, quando foi pro ar, todo mundo que assistiu, cara, achou, porra, maneiro e tal. E aí começaram a me dar os testes. Aí eu fiz teste para o Titanic. Se não fosse o Danton, possivelmente eu teria dublado, entendeu? Por que eu digo isso? Porque uma semana depois que dublaram o Titanic, veio o Despertar de um Homem, com direção do Eduardo Borghetti, na Herbert Richards. E o Dilson, que era o departamento de cinema junto com o Mário Jorge, o Dilson já mandou meu nome no Leonardo DiCaprio. A partir Oh. dali, na Herbert Richards, a partir dali eu comecei a dublar os filmes do DiCaprio. Aí depois veio Critters, aí depois veio a redublagem de Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador, para o SBT. Eu redublei Gilbert Grape, fazendo aquele menino especial, né? Um personagem que rendeu até indicação ao Oscar para ele, né, cara? Então foi assim que eu comecei a dublar. Mas ali, cara, é porque o pessoal fala, não tem boneco, mas é que acabou. Cara, eu comecei a dublar ele mesmo, né? Cara, teve um fato curioso, né? Eu dirigi o Prenda-me Se For Capaz. Eu não dublei. Quem dublou ele no Prenda-me Se For Capaz foi o Manolo. Porque o Uhum. cliente pediu o teste, cara. E aí o cliente sabia que eu ia dirigir e falou assim: não, cara, então já que tu vai dirigir, eu preferia ter dublado, eu preferia não ter dirigido, entendeu? Olha só, que interessante. Porra, mas aí eu dirigi o Manolo, que fez um ótimo trabalho, enfim. Olha, mas é legal a gente saber, né, esses bastidores, esse contexto, né? O Manolo fez um ótimo trabalho. Eu também vi o Manolo fazendo Romeu e Julieta. Pô, olha, o Wendel Bezerra dublou o Homem na Máscara de Ferro. Ficou ótimo. Uhum. O Manolo fez 2 filmes, o Peterson fez um filme, mas depois eu dublei todos, entendeu? De 2002 para cá, todos, velho. Então, né? Acho que Cristiano Torreão e DiCaprio igual, assim, ó. Igual, assim. quem dera, velho. Quem dera, mano. Quem dera, truta. Mas, assim, você também teve outros papéis. Assim, eu vou falar agora de um papel que marcou muito minha vida. Eu preciso falar desse papel, né? Porque eu sou Marvete. Eu sou fã da Marvel. Todo mundo que tá aqui sabe, né? Que me acompanha. Então, sempre que eu consigo um dublador que fez coisa da Marvel, obviamente eu vou pedir e perguntar sobre. Mas você fez X-Men Evolution, o Noturno, que é um dos mutantes mais interessantes, mais complexos, né? E o X-Men Evolution foi a primeira porta de entrada que eu tive com os X-Men. Eu conheci os X-Men através do X-Men Evolution, né? Que teve a direção de dublagem, se não me engano, da Sheila Dorfman. Acho que foi a Sheila Dorfman que dirigiu, porque eu entrevistei a Carla e a Carla fez a Wanda, a Feiticeira Escarlate, né? E assim, é um personagem muito legal. Eu gostava muito do Noturno. Ele não tinha tanto aquela carga religiosa que o personagem tinha em outras encarnações, porque era uma coisa mais leve, né? O Noturno do X-Men Evolution ele era mais leve, era mais tranquilo. Tinha a parte dramática da questão da relação dele com a mística, mas não tinha a questão da religião, que era um ponto muito importante da lore do personagem. Mas eu queria perguntar para você, Cristiano, como é que foi dublar o Noturno em X-Men Evolution? Cara, foi mal barato, fez muito sucesso quando passou no SBT, né? Era um desenho da Warner, né? Isso.
Então, fez muito sucesso. Porra, muitas pessoas vieram falar comigo, me procuram, são meus fãs desde essa época, cara. E é um dos personagens que marcou muita gente. Assim como o Riei do Yu Yu Hakusho marcou nos animes, né? Se apressar, é? Pra que tanta pressa? O Noturno também tem esse tamanho. O meu nome é Noturno e eu pelo menos não fedo como um short sujo. Assim como o Mork de Madagascar. Eu arrisco dizer o Mel de Pets, né? Aquele cachorrinho. Bola, 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 bola! Que é um personagem que eu adoro. Eu tive sorte de fazer o Johnny Test, cara. Porra, Johnny Test. Calma. O Johnny Test, calma, que eu deixei ele pro final. Calma, que o Johnny Test... Tem isso? Tem roteiro? Tem roteiro? Tem. O Johnny, alguns trabalhos eu deixei, mas o Johnny Test eu deixei pro final e eu vou explicar o motivo, né? Mas você comentou do Morte, do Madagascar, que assim, ele é um personagem que ele é coadjuvante, mas ele é aquele personagem coadjuvante que fica marcado, sabe? Seus pés são assim, tão lindos! Olha, e é tão diferente, porque assim, eu vou falar, né? Não dá para reconhecer diretamente o Cristiano quando ele tá fazendo Morte. Cara, mas eu não um consigo outro mais tipo de fazer. voz. Eu não Eu consigo mais imagino. fazer. É um tipo de voz, né? Aí eu quero perguntar para você como é que foi todo esse processo do Morte, se foi teste ou não, Foi. E como que foi fazer a voz dele, né? Foi um desafio fodido, velho, porque era muito alto e tinha que ser crível. Sabe aquela coisa que eu falei do natural? Você tem que ser Sim. natural fazendo aquela voz estridente, velho. E falando na mesma velocidade dele. E alto. E lá estridente, estriônico. Foi um desafio. Se tornou o personagem favorito das minhas filhas. Eu tenho 2 filhas que eram pequenininhas na época. Então, eu cheguei uma vez na locadora em Recife, na época que minhas filhas moraram em Recife. E aí eu cheguei na locadora em Recife, elas saiu o DVD, a gente ia assistir, peguei assim para levar para a bancada, aí a minha filha, moça, meu pai que faz a voz dele. Ó, as filhas fazendo o merchan do próprio pai, isso é maravilhoso. Cara, é emocionante, na verdade, emocionante, Com certeza. é foda, velho. Então, hoje eu não faço mais isso, porque chegou um determinado momento que começou a machucar as cordas vocais. Eu imagino. E eu pedi para sair, falei, olha, não dá mais. Para mim, agradeço. É melhor pedir para sair do que fazer mal feito, né, velho? Com certeza, com certeza. O profissionalismo em primeiro lugar, né? Sim. E eu ia te perguntar isso, né? Porque com certeza, apesar de ser poucas cenas, né? Devia machucar. Imagine se fosse um personagem protagonista, né? E seria muito. O Flávio Beck, ele deu umas entrevistas que ele faz o XLR8 do Ben 10. Ele falou que ele fez uma voz de um jeito e ele ganhou o papel e ele teve que fazer essa voz e era uma voz muito difícil para se manter, né? E é complicado isso, porque mexe com a voz. Tem outros dubladores também que acabam pegando esses papéis, que tem essa voz aí e que acaba comprometendo também a voz, né? Então é muito complicado, né? Você pegar um personagem cara, desse. Eu acho assim, cara, ele tem que ser, porra, cara, é muito difícil, mano. Eu, quando fiz o teste que eu passei, quando eu fui para o estúdio, é que eu vi a dificuldade do personagem, né? Sim. E aí eu falei, mano, eu tenho que encarar, velho, tenho que encarar. E aí eu encarei, eu consegui fazer todos os filmes. Mas quando veio a série do Rei Julian, eu fiz 1 ano e tal, no outro ano eu fiquei gripado, aí estava demorando a recuperar a tenacidade das cordas vocais por causa da gripe. E era impossível fazer ele gripado, velho. Impossível. E poderia comprometer ainda mais a voz, né? Cara, eu tava cheio de muco. Uma gripe, uma porra de uma quase pneumonia, cara. Não dava. Pai, Júlia, o que são eles? Eles são o quê? Selvagens. Hoje vamos morrer. Sim. Você é a mesma coisa quando eu fui substituído no Johnny Test. Mesma coisa, cara. Mesma coisa. Mesma merda. Eu fiquei gripado e o diretor me substituiu. Eu não ia cumprir o prazo. Acontece, velho. Aí agora a Netflix voltou e eu voltei. Curioso, né? Ó.
E você também fez um personagem, voltando de novo a ser Marvete aqui, você fez um personagem no MCU, né? Que era um personagem que veio pequeno, ninguém achava que. Sim. Mas cresceu muito, que é o Kraglin, né? Que Cragley, até virou ele se Guardiões tornou um dos Guardiões. dos Porra. Guardiões. Eu acho que isso foi muito mais porque o Sam Gunn, ele é irmão do James Gunn, né? E aí acabou, né, unindo o útil ao agradável, mas foi muito legal, né? Porque foi um personagem que cresceu ao longo do tempo, né? O Kraglin. Ele Cara, começava, falava pouquinho. Como é que foi para você dublar o Kraglin? E assim, cara, eu a não fui o Marvel. primeiro a dublar, né? Eu não fui o primeiro a Sim, dublar. Né? Tinha outro sim. dublador que, enfim, acabou assumindo um outro personagem da Marvel, né? Uhum, E não poderia fazer os dois personagens, e eu herdei dele, fiz um teste, né? sim. Inclusive, agradeço muito porque foi o próprio dublador que fazia o Craig que me indicou lá para fazer o teste. Que legal. Foi Duda Espinosa, né? Duda Espinosa e tal. Aí eu fiz o teste lá, passei, né? Passei no teste e aí conheci o Craig. E assim, foi bem assim mesmo, cara. Um personagem muito pequeno, esporádico. Aí no final, cara, porra, adorava a cena deles com aquela cadela lá, o diálogo entre eles. Sim, a Cosmo. Porra, ele sacaneava muito a cachorra, velho. Porra. Sim, sim. No Era muito legal. final ele reconheceu. Foi muito bom, cara. E para mim foi uma honra também receber esse público fã do universo Marvel e fazer parte disso é muito gostoso, né, cara? Sim. E ter o reconhecimento do público é melhor ainda. Sim. Não, a MCU hoje em dia, né, é uma coisa que é uma franquia muito popular, apesar, né, dos filmes terem caído de qualidade aí tudo, mas assim, os personagens, né, os dubladores, é uma coisa muito, muito legal. Eu vou com o maioral, Garth Brooks. Bom, se vocês quiserem descansar, eu posso cuidar disso sozinho. Agora, Cristiano, eu vou pegar 2 papéis seus de outros personagens aí que marcaram de certa forma, né? Um deles é o Mark Ruffalo do De Repente 30, que eu achei na sessão da tarde. Cheguei a assistir na sessão da tarde. Tá aí um ator que eu adorei ter dublado e em algum momento me escapou pelas mãos de algum diretor que achou que eu não podia fazer. Então, Sim. é um dos atores que eu lamento terem, me tirado, entendeu? Assim, obviamente que no filme A Ilha do Medo, onde eu dublei o DiCaprio e ele fazia o coadjuvante do filme junto com o DiCaprio, né? Jorge Lucas defendeu brilhantemente, ficou ótimo, natural, muito bom e tal. Mas eu esperava que depois do filme eu voltasse a dublar, porque eu dublei alguns filmes do Mark Ruffalo, né? Não foi só o De Repente 30. Mas não voltou, então se la vi. Vou torcer aí para escolher aí o Cristiano de novo para fazer voltar a fazer o Mark Ruffalo. Não, agora não quero mais. Tá bom. Quero mais não. Mas assim, não sei se você é muito, muito reconhecido pelo Mark Ruffalo De Repente 30, porque é um filme que marcou muito geração das pessoas, né? Na sessão da tarde, passava direto. Aí você percebe lá, um cara todo tímido, né? Falava assim. Não era eu. Era, né? Deixa eu ver aqui. Oi, Little Joe, tudo bom? Cara, tudo, né? Pegar essa nuance do cara é que é o grande segredo da parada, tá ligado? Sim, é uma dificuldade. Mas eu percebi nesses últimos dias que não se pode voltar no tempo. Eu mudei. E aí, outro papel, Cristiano, que é um papel também pequeno, mas é de um filme que é amado pelos brasileiros, assim, não tem como a gente não falar de As Branquelas. Né? O loirinho. Que você fez, né? O loirinho, né? Que tem aquela relação lá com o Terry Crews, né? Aquela cena lá. Caraca, tu viu que na Deep Web tava falando que ele era o... Sim, eu vi. Eu não acreditei quando eu li isso. Eu falei, explode, a cabeça assim, explode, brother? né? Que coisa louca, mano. Como assim, parceiro?
Sim. Mas Mas foi foda, filmaço. te abordam por esse papel? Alguém chega e fala assim: ah, você fez o cara Não, das quando banquetes. descobrem, acham do caralho. Acho mó barato, velho. Acho mó barato. Porque Ah, assim, quando... mesmo. É que eu não tenho muito Aham. seguidor, né, no Instagram, eu tenho pouquinho. Então, assim, quem descobre que eu dublo esse lourinho, porra, com certeza me segue no Instagram, vem me perguntar, vem me abordar. Eu acho do cacete, mano. Eu acho do cacete. É muito legal, sabe? É muito bacana, né, Cristiano? Porque é um personagem pequeno, é aquilo, né? É o personagem pequeno que marca. Isso é Sim, legal, né? Porque às sim. vezes tem personagens que são grandes e não marcam. A pessoa não lembra do protagonista, mas às vezes lembra do coadjuvante, ou do vilão, ou de outros personagens, né? Que orbitam, né? Tiffany Wilson, a garota do êxtase. Aí, toma, bota um desses na bebida dela, valeu? Mas agora, Cristiano, eu vou falar desse. Eu deixei esse por último, porque o Johnny Test, ele é um personagem que eu assistia direto na Cartoon Network, né? Aham. Nossa, eu cresci vendo Cartoon Network, então eu consumia muito desenho. E eu gostava do Johnny Test, eu gostava muito do seu trabalho como Johnny Test, né? Porque ele era meio descoladão, ele tinha uma vibe um pouco, acho que Phineas e Ferbiana, assim, que ele tinha as irmãs eram super inteligentonas, aí ele chegava, aí tinha o cachorro, que eu acho que era o Borghetti que O fazia, né? Duque, né? O Duque. Isso, o Duque. Duque! Duque! Exatamente, né? E era um elenco de dublagem maravilhoso. Era um elenco de dublagem incrível, né? Que, assim, Sim, tem desenhos que o elenco de dublagem é incrível, assim, é uma seleção muito perfeita, sabe? E o sim. Johnny Test é um desse. Eu queria perguntar para você, né? Como é que foi todo o processo? Você contou um pouquinho sobre o Johnny Test aí, né? Mas como é que foi o trabalho seu do Johnny Test, sabendo que ele era uma criança, né? Ele era um jovem, então você teria que entender o original também, se você teve a questão do original, se você seguiu o original, ou você trouxe uma coisa sua. Como é que foi todo esse processo para ler e entender o Johnny Test? Cara, então, foi teste, né? E eu tinha que fazer aquele garoto, né? Aquele garoto que falava tudo, né, pra cima e tal. Pô, eu era mais jovem, chegava num tom de voz muito legal assim, para ele, mas não esperava que passasse no teste justamente porque eu fui para o lado caricato, né, da coisa, né? Eu achava que seria algum garoto daquela idade, né, que faria. Eu já tinha mais de 30 anos na época. Então, foi uma surpresa ter passado. Porra, eu perdi o Johnny Test numa doença, eu fiquei doente, estava com pneumonia e tal. O diretor teve que me substituir, não teve como segurar, sacou? Porque tinha prazo, tive que abrir mão. E depois, quando voltou a Netflix, né? Netflix veio com esse Johnny Test 2021. Eu fiz teste de novo e a Netflix me escolheu de novo. Quer dizer, a Netflix me botou de volta, né? Nesse trabalho, né? Que legal, E que foi legal isso você que estar de volta. aconteceu. Foi Foi isso que muito bacana. aconteceu. Foi muito bom estar de volta. Foi um desafio fazer por causa da voz, mas eu acho que eu consegui. Eu acho que eu Uhum. consegui. Acho que não ficou tão ruim, não. Acho que eu não estraguei o trabalho, não. Não, ficou maravilhoso, assim. Eu, Ah, eu que bom. falo porque é legal, porque assim, o Johnny Test ele poderia facilmente ter sido feito com um jovem, né? Uma criança e tudo, Sim. né? Mas você trouxe toda uma personalidade para ele. E a dinâmica dele com o Duque era uma dinâmica muito legal, né? Porque Porque o ele era Duque. muito sarcástico. Eu não sei se uma criança, se Isso, um jovem conseguiria imprimir o mesmo isso, sarcasmo, tá ligado? Eu não exatamente. sei, Esse é mas o ponto. eu não sei. Posso estar enganado, posso estar sendo. é, É a malandragem, né? É um pouco da malandragem, né? Que o Johnny Test tem um pouco dentro dele, né? E isso é uma coisa interessante, como você disse, né? Às vezes um jovem ele teria dificuldade, né? Para conseguir pegar isso e trazer essa personalidade dele mais afiada, sabe? Mas você fez um Sim, trabalho incrível. Você fez um trabalho obrigado.
Fantástico. É um dos meus trabalhos favoritos seus, o Johnny Test, eu tenho que dizer. Eu deixei ele por último porque ele tem um carinho afetivo meu, porque ele marcou também, né? Assim como Noturno, assim como Morte, mas o Johnny Test, ele é aquele... E o Borghetti fazendo Duke, nossa! Aquele cachorro, as tiradas que aquele cachorro soltava era maravilhoso, era maravilhoso. Era muito bom, muito bom, muito bom. Eu adoro o trabalho do Borghetti. Adoro o trabalho do Borghetti. Sim. E o Borghetti como pessoa, né? Com o Borghetti como pessoa também. Então eu vou provar, Duke Boy, com a isca para toupeiras, que é você, e depois de capturar o crime digitalmente, pegar 500 pratas, comprar 20 videogames... E agora, a gente já está indo no finalzinho da nossa entrevista. Aí eu quero fazer uma pergunta final, Cristiano, que eu faço para todos os dubladores, né? Essa dinâmica. Que é o seguinte... eu não sei se você já deu esse spoiler antes, mas enfim, o que dublagem significa para você em apenas uma palavra? Amor. Exatamente. Amor? Olha, que legal. Amo dublagem, velho. Amor, velho. Que maravilhoso. Olha... Desde que eu fiz a primeira vez essa porra, amor, velho. Adoro dublar. Amo dublar. Que maravilhoso. É engraçado, Cristiano, porque cada um vem com uma palavra diferente. Eu acho isso fantástico. Sabe? As outras entrevistas, eles disseram... Até agora, ninguém repetiu a palavra. Eu acho que não vai se repetir, né? Que é muito legal isso, né? O que a dublagem impacta em nós de formas diferentes. Então, eu amo dublagem. Amo, amor. Dublagem é amor. E eu não poderia concordar mais com isso. Dublagem é amor. É amor. Gente, obrigado, Vitor. Amor pelos fãs. É um amor pelos obrigado, fãs. cara. Obrigado por esse espaço. Obrigado por tudo. Já falei, galerinha. Sejam felizes. Façam o que os seus corações mandarem. E sejam felizes, cara. Sucesso aí no teu podcast, no Cine Multiverso. Vida longa a essas homenagens à dublagem brasileira. Garoto, quero conhecer seu trabalho, hein? Quero conhecer seu trabalho. Quem sabe um dia a gente está trabalhando junto aí, né não? Opa, maravilha. Só me chamar que eu faço o possível para fazer. Eu tenho que conhecer primeiro o seu trabalho. Preciso conhecer. Sim, sim. Mas é isso, gente. Eu quero agradecer aí a ter a honra de ter mais essa entrevista. Mais uma vez, agradecer ao Cristiano pela disponibilidade, né? Por estar aqui, a gente relembrar um pouco da carreira dele. E olha, tem muita coisa, né? Porque dublagem tem muita coisa, mas às vezes a gente deixa um pouquinho, né? Para quem sabe no futuro, uma parte 2, né? Se vocês quiserem. Com certeza. Se quiserem aí, o Cristiano numa parte 2 aí, comentem nos comentários, né? Se inscreva aqui no canal, curtam, depois sigam o Cristiano lá nas redes sociais, vou deixar as informações tudo aí na descrição do vídeo. Comente que dublador você quer que eu vá atrás, né? Que eu vou atrás, eu posso não conseguir, mas eu vou atrás, eu não desisto. Nunca desista dos seus sonhos. Isso, eu sou brasileiro. Nunca. Desiste nunca. Isso aí, Vitor. É isso aí. Mas é Tchau, isso, galera. Muito obrigado e até mais, pessoal.